Vamos falar agora sobre variáveis. Antes da gente prosseguir e falar sobre entrada de dados e processamento, a gente tem que falar sobre variáveis. PHP é uma linguagem interpretada. Isso permite que a gente tenha uma tipagem fraca na linguagem. Essa tipagem fraca não obriga a gente a dizer qual é o tipo de dado que uma variável determinada vai ter. Do PHP 7 em diante, a gente até pode definir isso aqui, mas ainda assim não é obrigado. Retorno de função, declaração de variável, tipo de dado de entrada de função, a gente não é obrigado a dizer qual é o tipo. Mesmo a partir do 7.0 em diante, a gente pode dizer qual é o tipo, mas isso não é obrigatório. Para definir uma variável, a gente coloca dólar e o nome da variável. Toda variável em PHP, ela começa com um dólar. Pode ser dólar underline alguma coisa, algum nome. Pode ser dólar seguido de um caractere alfanumérico. Okay. Também podemos usar números na definição. Posso colocar um underline aqui, algum número qualquer, ou uma letra qualquer e um número qualquer. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável do tipo string, tá certo? Strings em PHP, como a gente viu aqui no eco, elas iniciam e terminam com aspas ou com apóstrofo, né? Que seria o single quote e o double quote. Vou definir aqui uma string qualquer e salvei, e vou usar aqui o comando echo para exibir o valor dessa string, dessa variável, na saída padrão. Vou colocar um escape txt, ele igual, outro ponto, vou fazer uma quebra de linha. Aqui eu vou dizer qual é a variável que eu quero exibir, que é essa. Salvei, vou executar. Toma aqui os dois hello worlds, aqui tem var txt string qualquer. Eu coloquei o escape porque o interpretador, se você colocar fora da aspas, ele também vai tentar inferir, só que não é uma boa prática isso. O legal é você deixar assim. Ele tem que processar, ele vai ter mais processamento se você deixar assim. Se eu salvar aqui, o resultado vai ser, ele vai pegar esse valor aqui e vai substituir. Então, var string qualquer é igual a string qualquer. Ok, continuando. Uma outra coisa, como eu falei que o tipo de dado ele é dinâmico, ele é fracamente tipado, então a tipagem é feita dinamicamente em tempo de execução. Eu posso vir aqui, criar uma outra variável e atribuir um valor numérico. Por exemplo, percebam que a declaração das duas é muito parecida. O conteúdo que vai ser da variável é que não é. O que é que eu posso fazer aqui também? Eu vou exibir agora um número. Aqui na linha de comando, como eu estou usando, eu posso fazer da seguinte forma: var2 igual concatenar o tipo de dado, quebrar a linha, fazer isso aqui. Para o tipo numérico, eu coloco entre parênteses, porque aí ele vai primeiro ver qual é o valor que está lá dentro para poder retornar o tipo. Salvei o que eu escrevi, vou executar novamente. Aí tem aqui, var2 é igual ao número 1. Detalhamento do tipo de dado, regras de definição. Dentro do arquivo learn.php tem aqui algumas dicas e ele fala os tipos básicos que tem em PHP, tá certo? Tem o tipo inteiro, tem o tipo float, string, booleano, array e objeto. Se der tempo a gente vê a questão dos objetos ainda. Por padrão, a variável recebe sempre o valor de null. Isso aqui faz com que, caso uma variável esteja vazia, tá certo? Não tenha recebido nada de entrada, o PHP vai exibir, se eu der um echo, por exemplo, ele vai exibir como se não tivesse nada na variável.